Com o anseio dos eleitores por redução nos índices de violência, a pauta de segurança pública se tornou um tema de disputa entre o governo e a oposição e já resvala também nas eleições municipais. Esse embate deve se acirrar à medida que o Congresso deve priorizar o tema no segundo semestre. A principal aposta do Planalto é um projeto desenhado pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Enquanto é vista com bons olhos no Senado, a PEC da Segurança Pública enfrenta resistência na Câmara, entre governadores e até artilharia dentro do próprio governo. Essa PEC em elaboração pelo governo amplia as atribuições da Polícia Federal e permite que a corporação combata o crime organizado e ainda milícias. Se for aprovado, esse projeto também vai estender a atuação da PF para áreas de matas, florestas e áreas de preservação e unidades de conservação, sendo possível operações interestaduais e até internacionais. Você, Cristiano Beraldo, Segurança Pública se tornando prioridade no Congresso Nacional, deve ditar também os debates para as eleições municipais. Agora, naturalmente, há muitos questionamentos sobre qual é a forma, que o governo federal pretende implementar uma política nacional. Neto, não há a menor hipótese disso dar certo, porque o governo federal mostrou até aqui não ter aptidão para tratar desse tema da forma como ele precisa ser tratado para ser resolvido ou para ser minimizado. Eu não vou nem chegar aqui defender a utopia de um país sem crime. Crime acontece. Eventualmente, as pessoas, por motivos diversos, cometem um crime e você tem que tratar disso, mas não no volume, da forma absolutamente irrelevante que se tornou no Brasil cometer um crime. Ainda hoje falava pelas redes sociais com uma ouvinte nossa, uma telespectadora nossa, dizendo: olha, meu sobrinho teve a moto roubada lá em Belo Horizonte e foi trabalhar e, de repente, quando ele voltou, a moto foi levada. E aí eu dizia: olha, infelizmente este é um evento de menor gravidade, porque graças a Deus ele não levou um tiro, ele não foi ferido, no meio de muitos. A realidade é que o teu sobrinho será absolutamente ignorado, porque ele não é prioridade, ele não vai despertar atenção, ele não vai despertar a vontade da estrutura de segurança se mobilizar para resolver o problema do roubo da moto dele, porque não faz isso nos assassinatos. Aí você vai dizer: não, então a culpa é da polícia. Não, a culpa não é da polícia, a culpa é da falta de investimento na polícia. As polícias vêm há décadas perdendo investimento, enquanto o crime vem investindo de maneira impressionante. A gente já discutiu isso aqui. O PCC já deve ser agora a maior empresa em faturamento do Brasil. Fatura mais, provavelmente, que a Petrobras hoje em dia. Então, porque o dólar, precisamos lembrar, o dólar está 5,70, Caniato. A gente tinha falado em 330 bilhões de dólares estimado por ano só no tráfico de cocaína. Agora, com esse dólar a 5,70 e com essa diversificação que o PCC já adotou, com tudo isso, já certamente a maior empresa do Brasil em faturamento. Eles têm tudo na mão. E aí a gente olha para as nossas polícias estaduais e vê o quê? Vê um olhar de desespero, porque fica uma briga muito desigual. O delegado Palumbo nos traz exemplos práticos disso aqui todos os dias. Então, segurança pública não é para ser discutido e tratado com ideologia, com conversa mole. Segurança pública é para enfrentar crime. E me fale uma única iniciativa deste atual governo para enfrentar o crime de frente. Não tem. Delegado Palumbo, olha só, ministro Ricardo Lewandowski, de Justiça e Segurança Pública, disse hoje na abertura da Câmara de Segurança Pública do Consórcio Nordeste, vou abrir aspas para ele: não há pretensão do governo federal de ingerir na autonomia dos estados no que diz respeito à gestão das suas polícias, muito menos nas guardas municipais. A União teria diretrizes gerais, sobretudo no que diz respeito à unificação de dados relativos à segurança pública, a coordenação entre as inteligências. Delegado Palumbo.
Olha, nós estamos lidando, infelizmente, com amadores na cúpula da segurança pública. Isso é muito triste e preocupante, porque eles não escutam o principal componente da segurança pública, que é o policial. Essa ideia não vai dar certo. O governo federal ele deveria, né, se preocupar com as fronteiras. São 15 mil quilômetros de fronteira terrestre, mas acho que 7 ou 8 mil marítima, né? Ele não se preocupa. O Brasil não produz cocaína. O Brasil não produz maconha. Isso vem tudo pelas fronteiras. Ou entra por aviões, pequenos aviões que conseguem fugir dos radares, ou entra pela via terrestre. E chega até o Brasil em todas as cidades. Depois daqui vai para a Europa, vai para os Estados Unidos. E a gente vê o governo, ao contrário, tirando investimento das Forças Armadas. A Polícia Federal precisa ter um investimento melhor, com mais concursos públicos, com equipamentos de ponta, para que a gente possa controlar as nossas fronteiras. Mas isso não está acontecendo. Outro ponto que o governo federal poderia fazer é ajudar na aprovação da PEC 57. O que é essa PEC? Ela coloca a Guarda Civil como polícia municipal no artigo 144 para acabar com aquela celeuma entre judiciário dando decisões dizendo que a guarda não poderia prender um bandido, um ladrão, um traficante. São essas ideias que vai melhorar a segurança pública. Aí nós temos a parte legislativa. O Beraldo falou sobre receptação de motos. Beraldo, essas motos vão parar tudo nos desmanches. Elas são roubadas e furtadas, vão parar tudo no desmanche. E nós não temos fiscalização eficiente e decente. Muitas vezes indecente, porque tem agentes públicos que se corrompem, tanto do Detran quanto da polícia. Isso é uma verdade. Para mim é muito difícil falar mal da polícia, mas a gente sabe que isso acontece, né? E os receptadores são os grandes fomentadores do crime de roubo e furto. Um carro aqui em São Paulo, ele é desmontado em menos de 40 minutos. Rouba-se aí, em menos de 40 minutos o carro é desmontado e já vai para as prateleiras. Eles são extremamente rápidos. Eu fechei dezenas, centenas de desmanches prendendo bandidos lá dentro, receptadores. E depois eles saem na audiência de custódia. E aí nós temos gente do governo que fica se vangloriando que 50% dos presos saem na audiência de custódia. Imagine você, trabalhador, ter um carro, uma moto, vai trabalhar aí na Jovem Pan. Seu carro, sua moto é furtado. Você não recupera a sua moto, mas o bandido foi preso. Ou então recupera o seu carro todo despedaçado, todo cortado. Ele vai sair na audiência de custódia e você vai ficar com o carnê aí de 60 meses enquanto para pagar. Pois é, e é importante isso que o delegado Palumbo traz para a gente, porque quem compra peça de veículo nesses e-commerce tem que ficar muito esperto. Embora tenha gente séria vendendo peça de carro, também tem muita gente que não comprova exatamente onde foi adquirido determinada peça de carro. Então é importante se atentar a isso, para você não entrar no esquema dos caras, né? Luiz Felipe Dávila, o que a gente precisa considerar em relação ao projeto do governo federal, as falas do ministro Ricardo Lewandowski dizendo que não, a União não vai tirar a autonomia dos estados. Mas muitas vezes não é o que parece, né? Bom, política pública não se faz com o microfone na mão. Política pública se faz com um projeto que você começa a compartilhar com os governadores, com os secretários de segurança, para discutir propostas reais. O que o ministro faz é usar o microfone para ficar soltando ideias. Se ele estivesse realmente interessado numa PEC para aumentar o poder de coordenação com as polícias estaduais, o que ele deveria estar fazendo é ter um projeto pronto, apresentar aos governadores, aos secretários estaduais e vão começar a debater em cima de coisas concretas. Não é ficar soltando frases, não é com frases de efeito que nós vamos discutir a segurança pública ou transformar em prioridade nacional. Não é isso. Então, primeira coisa, essa PEC, por enquanto, são rumores. Até o momento, não tem um documento que foi apresentado nem aos deputados. Está aqui um representante nosso, deputado Palumbo, que não recebeu nenhum texto ainda a priori para se discutir. Então, é discutir em cima de vento. Aí não dá para discutir política pública. Segundo, que esse tema de centralização de polícia, mesmo que diz que não vai centralizar, cria enorme dissonância no momento de eleição municipal, justamente no momento que quer dar mais independência e autonomia às guardas municipais. Então, cria mais ruído político. E, por último,
Uma das coisas que o governo federal deveria fazer para realmente transformar a segurança pública em prioridade nacional, além da segurança das fronteiras, como já foi bem mencionado aqui pelo Beraldo e pelo Palumbo, é a questão dos crimes transnacionais. Isso devia ser a principal pauta, inclusive da política externa brasileira. Porque esses crimes transnacionais não é só uma coisa da fronteira do Brasil. A gente já falou, o PCC está ligado com todas essas organizações criminosas do mundo. E precisa ter uma política externa, inclusive de combate ao crime transnacional. Então, a segurança não aparece na política externa. A segurança, quando aparece de maneira tímida, e quando aventam propostas na direção errada, de centralização e não de aumento de coordenação e descentralização de poder.